Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar da Unicinos. Nessa videoaula 8.2, nós vamos ver o algoritmo de ordenação Heap-Sort. Vamos lá? Essa videoaula é baseada nos seguintes capítulos de livros. Capítulo 8 do livro Estruturas de Dados e Algoritmos em Java e capítulo 6 do livro Algoritmos. O Heap-Sort é um algoritmo de ordenação sofisticado. Ele foi desenvolvido em 64 pelos pesquisadores Floyd e Williams. Ele é baseado em um método de seleção em árvore binária do tipo heap de forma ordenada em relação aos valores das chaves. Ele consiste basicamente em duas fases. A fase 1 é a fase de construção do heap e a fase 2 é a seleção das chaves na ordem desejada. O Heap-Sort é um algoritmo de ordenação sofisticado. Ele foi desenvolvido em 64 pelos pesquisadores Floyd e Williams. Ele é formado por um método de seleção em árvore binária do tipo heap, de forma ordenada em relação aos valores das suas chaves. Consiste basicamente em duas fases. A primeira fase nós chamamos de construção do heap, transformar uma árvore não heap em um heap. Na segunda fase, então selecionamos os elementos na ordem desejada. Vamos começar então vendo como é que funciona a fase 1. Então, dado um array, e sendo que as chaves dessa array representam uma árvore binária, na fase 1 trocamos essas chaves de lugares para transformar essa árvore binária em uma árvore binária do tipo heap. Para isso, então, todo par de chave tem que obedecer à seguinte regra, ou seja, o par de toda chave tem que ser maior ou igual que o seu filho. Melhor falando, a chave dos pais tem que ser sempre maior que a chave dos filhos. Os testes se iniciam pela subárvore do penúltimo nível mais à direita possível e vão indo para as subárvores mais esquerdas e depois subindo de nível. Vamos ver como é que isso funciona através de um exemplo. Então aqui nós temos uma determinada array que gostaríamos de ordenar. Essa array ela pode se representar, melhor falando, essa array ela representa a seguinte árvore binária que nós estamos vendo aqui. Ok? As posições das chaves na árvore binária são definidas por essas fórmulas que estão aqui. Então, a raiz que está na posição 0 é a chave 4. Então, quem está na posição 0 é a raiz. Depois, a gente vai calcular o filo esquerdo da raiz. O filo esquerdo da raiz está na posição I, que é a posição 0 da raiz, 0 vezes 2, que dá 0 mais 1, então na posição 1. O filo direito é quem está na posição 0 vezes 2 mais 2, que é 2, que é o 3. E assim por diante a gente vai montando a árvore. Uma outra forma também é fazendo uma busca em largura, né? Ou seja, a gente vai percorrendo a array da primeira posição e a última, e a gente vai montando a árvore. Então, 4, depois o 1, depois o 3, depois o 2 e assim por diante. Então, dada essa árvore binária, na fase 1 nós queremos transformar ela num heap. Como é que a gente vai fazer isso? A gente começa então no penúltimo nível, na subárvore o mais à direita possível, né? Então aqui no caso seria essa subárvore 10 aqui, mas na verdade a gente nem tem uma subárvore, né? A gente tem só uma folha, então a gente vai para o próximo, para a próxima subárvore à esquerda, que é o 9, que também não tem filhos, então já é uma heap. Então a próxima é essa subárvore aqui.
ok? Bom, essa subárvore, ela já é um hippie, já é um hippie máximo, né, que é isso que a gente está buscando. A chave do pai é maior que a chave do filho. Então, vamos para a subárvore mais à esquerda. Estamos nessa subárvore aqui. Bom, essa subárvore aqui não é um hippie, então a gente tem que transformá-la num hippie. Como é que a gente vai fazer isso? Selecionando o maior dos filhos do 2, né? Então, a raiz dessa subárvore é o 2, nós vamos selecionar o maior dos seus filhos, que é o 14. E nós vamos, então, trocar o 14 de lugar com o 2, ficando a subárvore dessa forma aqui, ok? Bom, agora a gente pode ir para próxima subárvore. Então, nós vamos um nível acima, porque não dá para ir mais à esquerda. Nós vamos para um nível acima e chegamos a essa subárvore aqui, que não é um hippie. Não é um hippie porque a chave do pai, da raiz, que é 3, não é maior que as chaves dos filhos. Então, nós vamos transformar no hippie, pegando o maior dos filhos, que é o 10, e trocando de lugar com o 3. A nossa subárvore, então, vai ficar dessa forma. Agora ela é um hippie. O 10 é maior que o 9 e o 3. Então, agora nós vamos para outra subárvore mais à esquerda. Então, aqui nós temos essa subárvore de raiz 1. Novamente, ela não é um hippie. Vamos pegar o maior dos filhos dela, que é o 16, e vamos trocar o 16 de lugar com o 1, ficando a subárvore dessa forma. Só que agora a subárvore de raiz 1, ela não é mais um hippie, né? Então, porque o 1 não é maior que o 7, então agora de novo a gente tem que trocar o 1 de lugar com o 7 para transformar toda essa subárvore num hippie. Observem que a gente não precisa fazer mais nada aqui com essa subárvore de raiz 14. Isso porque em interações anteriores ela já tinha sido transformada numa hippie. Então a gente só precisa seguir aquele caminho necessário para transformar aquela árvore mais de cima num hippie, como a gente viu até agora. Ok? Bom, agora essa subárvore de raiz 16, ela já é um hippie. O 16 é maior que o 14 e o 7, o 14 é maior que 2 e 8, o 7 é maior que 1. Então vamos para a subárvore um nível acima, que é de raiz 4. Agora nós vamos considerar toda a subárvore. Ela não é um hippie, então nós vamos pegar o maior dos seus filhos, que é o 16, e vamos trocar de lugar com o 4. Agora a nossa subárvore, ela vai ficar da seguinte maneira, ok? Só que a subárvore de raiz 4 agora, ela deixou de ser um hippie. Então, nós temos que transformar de novo ela no hippie. Selecionamos o maior dos filhos do 4, que é o 14, e trocamos ele de lugar com o 4. E a nossa árvore fica assim. Novamente, aquela subárvore de raiz 4 deixou de ser um hippie. Então, a gente tem que pegar o maior dos filhos do 4, que é o 8, e trocar de lugar com o 4. Certo? Então, agora a nossa árvore vai ficar assim. Bom, agora toda a nossa árvore já é um hippie. Então, nós temos que o 16 é maior que o 14 e o 10, o 14 é maior que o 8 e o 7, o 10 é maior que o 9 e o 3, o 8 é maior que o 2 e o 4 e o 7 é maior que o 1. Então, agora nós entramos na segunda fase. A segunda fase é a seleção das chaves na ordem desejada. Então, nessa segunda fase, nós vamos separar a array numa parte ordenada e numa outra parte não ordenada. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos sempre trocar a chave que está na raiz, que é a maior chave, porque a gente tem um heap máximo, de lugar com quem está na última posição da array, para que aquela partezinha ali passe a ser ordenada. Então, vai acontecer isso, vamos trocar o 16 de lugar com 1 e a nossa árvore
vai ficar dessa forma aqui. Então, o que a gente pode perceber é que o 16, agora, ele está em cinza porque ele faz parte da parte ordenada da array. E a gente tem que se preocupar apenas com o resto, que é a parte não ordenada. Uma outra coisa que a gente pode observar é que agora a nossa árvore não é mais um heap, ela é só uma árvore binária. Nós temos que transformar ela novamente no heap. E quando a gente transformar ela novamente no heap, a maior chave da parte não ordenada, porque o 16 já está na parte ordenada, vai ficar novamente na raiz. Então vamos lá. Vamos pegar, começando pela raiz, que é 1, vamos pegar o maior filho do 1, que é o 14, e vamos trocar o 14 de lugar com 1, e a nossa árvore vai ficar assim. Agora, essa subárvore de raiz 1, ela deixou de ser um heap, nós vamos pegar o maior filho do 1, que é o 8, e trocar de lugar com o 1, e a nossa árvore vai ficar dessa forma. Novamente, a nossa subárvore de raiz 1 não é o heap, vamos pegar o maior filho dela, da chave 1, que é o 4, e vamos trocar o 4 de lugar com 1, e ficamos com essa subárvore aqui. Novamente, agora a gente tem um heap. Então a gente vai fazer novamente esse processo de seleção da chave. O 14 agora é a maior chave da parte não ordenada. A gente vai trocar ele de lugar com o 1, que está na posição 8, que ele é a chave que se encontra na última posição da parte não ordenada. Então, agora, o 14 e o 16 estão em cinza porque eles fazem parte desse setor ordenado da array. Ok? Novamente, a nossa árvore deixou de ser uma árvore heap, a gente tem que fazer o heap find down dela novamente. Então, nós pegamos o maior, começamos pela raiz, pegamos o maior filho do 1, que é o 10, e trocamos o 10 de lugar com o 1, e a nossa árvore heap fica da seguinte forma. Novamente, aquela subárvore de raiz 1, ela não é uma heap, nós vamos pegar o maior filho do 1, que é o 9, e vamos trocar o 9 de lugar com 1, ficando a nossa subárvore da seguinte maneira. Agora, novamente, nós temos um heap. Isso significa que o 10, que é a maior chave da parte não ordenada, está na raiz, e nós vamos então trocar ele de lugar com a chave que está na última posição da parte não ordenada, que é o 2. Então, a nossa árvore vai ficar assim, né? Então, 10, 14, 16 estão em cinza porque eles estão ordenados agora. E a nossa heap é formada apenas pelas outras chaves que fazem parte desse setor não ordenado da array. Então, vamos de novo tornar essa árvore uma árvore heap para ter novamente na raiz a maior chave. Então, começamos sempre pela raiz, pegamos o maior filho do 2, que é o 9, e vamos trocar o 9 de lugar com 2. E a nossa árvore vai ficar assim. E agora, novamente, pegamos essa subárvore de raiz 2, ela não é um heap, vamos trocar o 2, então, de lugar com o maior filho dele, que é o 3, e a nossa árvore vai ficar daquela forma. Novamente temos um heap, e a maior chave se encontra na raiz, que é o 9. Nós vamos trocar o 9 de lugar com 2. Quem é que está ocupando a última posição da parte não ordenada? E a nossa árvore e aí vão ficar da seguinte forma. Novamente, vamos transformar nossa árvore no heap para ter a maior chave na raiz. O que vamos fazer? O heap find down. Então, começamos pela raiz, 2, pegamos o maior filho do 2, que é o 8, e trocamos o 8 de lugar com 2. E agora a nossa árvore, então, fica dessa forma. Agora, essa subárvore de raiz 2, ela não é um heap. Novamente, pegamos o maior filho do 2, que é o 7, e trocamos de lugar com 2, e a nossa árvore fica da seguinte forma.
Ok? Agora, novamente, a gente tem o hip e a maior chave se encontra na raiz, então vamos trocar o 8 de lugar com o 1. E o 8 agora vai fazer parte desse setor ordenado da nossa array, por isso ele passa a ser cinza. Temos que transformar nossa árvore num hip novamente para ter a maior chave da parte não ordenada na raiz e poder selecioná-la. Então, começamos pela raiz, o 1, pegamos o maior filho do 1, que é o 7, e vamos trocar um 7 de lugar com 1, e a nossa árvore vai ficar assim. Agora, essa subárvore de raiz 1, ela não é um hip. Então, pegamos o maior filho do 1, que é o 4, e trocamos de lugar, e a nossa árvore fica da seguinte maneira. Agora, novamente, temos um hip, então significa que o 7 é a maior chave dessa parte não ordenada. Vamos trocá-lo de lugar com quem está na posição 4, né, que é essa chave, que é a chave que está ocupando a última posição da array da parte não ordenada. Então, trocamos o 7 de lugar com 2. Agora, o 7 ele vai fazer parte do setor ordenado da nossa array. E temos que, novamente, hipificar, né? Fazer um hipify down da nossa árvore. Começamos pela raiz 2, pegamos o maior filho do 2, que é o 4, e vamos trocar o 4 de lugar com 2, e a nossa árvore vai ficar dessa forma, tá? Se a gente considerar a subárvore de baixo, ela já é uma hip, né? Porque o 2 é maior do que 1, a gente não precisa fazer nenhuma troca. Então agora a gente tem a maior, a gente tem um hip, a gente tem 4, que é a maior chave da parte não ordenada na raiz. Nós vamos trocar o 4 de lugar com o 1, que é a chave que está na última posição da parte não ordenada. Agora nosso setor ordenado da array cresceu e contém o 4 também. A nossa árvore deixou de ser um hip, então vamos pegar o maior filho do 1, que é o 3, e vamos trocar ele de lugar com o 1, e a nossa árvore fica assim. De novo, agora temos um hip. 3 é a maior chave, vamos trocá-lo de lugar com o 1, e a nossa árvore vai ficar assim. Agora temos que transformá-la. A nossa parte ordenada cresceu, né? Começa lá no 3. Mas temos que transformar esse restinho de árvore novamente num hip, trocando um de lugar com 2, já que o 2 é o único filho e maior filho do que o 1. Então a nossa árvore vai ficar assim, ok? Agora nós vamos trocar o 2 de lugar com 1 para que o 2 ocupe a última posição da parte não ordenada. E quando a gente fizer isso, nós temos então a nossa array completamente ordenada. A gente não precisa mais comparar o. Esse algoritmo ele tem uma complexidade n log de n. E a gente vai entender agora, olhando o algoritmo, por que isso. O algoritmo ele é formado por dois laços for principal. No primeiro laço que vocês estão vendo ali, a gente tem um for que começa com k igual a ponto length dividido por 2 menos 1. Então vamos pensar nessa array que a gente está vendo aqui na figura ao lado, que a gente acabou de ver o processo de heap sort dela. Então, ela tem 10 posições, então o length dela, o tamanho dela é 10. Ok? 10 dividido por 2 dá 5, 5 menos 1 é 4. O que ele vai fazer é começar num 16, né? O 16 é a chave que está na posição 4. Por quê? Porque ele é a primeira subárvore que tem o filho. Embora eu tenha começado lá pelo 10 e pelo 9 para ilustrar para vocês, não faz sentido ele testar o 10 e o 9 porque eles não têm filhos, eles já são inerentemente hips. Então a gente começa pela primeira subárvore que tem um filho, isso é o 16, certo? E daí ele vai chamar o max hipify para fazer esse processo de transformar cada uma das subárvores numa hip. Quem ele passa como parâmetro A, que é toda array,
K, que é a posição que contém a raiz daquela subárvore, e o tamanho inteiro da array para ele saber até que ponto ele vai fazer o Heapify. Vamos ver então aquele algoritmo Max Heapify. Ele está aqui, né? Ele recebeu a array inteira, ele recebeu I, que contém a raiz daquela subárvore. Vamos considerar que é o 2 para esse exemplo aqui. E N, que é o número de elementos da array. O que ele faz? Ele considera que, por enquanto, a maior das chaves é a própria raiz, é o I. Ele pega as posições do filo esquerdo, que está em L, e a posição do filo direito, que está em R. E daí ele verifica, né? Essas posições, elas são menores que o tamanho da array, são posições válidas? Se sim, ele verifica. O filo esquerdo tem uma chave maior do que o pai dele? Se sim, maior passa a ser o filo esquerdo. Depois ele vai ver, o filo direito tem uma chave maior do que o atual maior, que pode ser tanto o pai quanto o filho esquerdo? Se sim, maior recebe R. Depois, o que ele tem que fazer é trocar de lugar, então aqui no caso, o maior receberia 6, que é a posição do 16, o I seria o 2, ele iria trocar de lugar o 16 que está na posição 6 com o 3 que está na posição 2. E daí ele iria chamar o Max Heapify para fazer o processo de Heapify a partir do filo esquerdo ou do filo direito, certo? Vamos continuar vendo agora então continuar vendo esse algoritmo Heap-Sort. Então, nesse laço que está em vermelho, o que ele fez foi foi a fase 1, né? O processo de transformar a árvore numa árvore heap. Depois, no laço azul, o que ele está fazendo nada mais é do que trocar de posição a chave que está na posição 0 com quem está na última posição da parte não ordenada. Então, vocês vejam que esse N aqui, ele começa com a última posição da array e ele vai sendo decrementado. Por quê? Porque a cada laço desse for, a parte ordenada vai crescendo e a parte não ordenada vai decrescendo, certo? Então ele está trocando quem está na posição 0, que é a raiz, que é a maior chave, com quem está na última posição da parte não ordenada, e depois, obviamente, ele faz todo o Heapify novamente, ok? Então, cada um desses laços for, ele tem complexidade n log de n, né? Por quê? Porque a gente tem o for que vai mais ou menos percorrer todos os elementos, aqui percorre metade, né? Mas o de baixo percorre todos os elementos da array, e para cada n elemento ele faz o Max Heapify, que tem complexidade log de n. O segundo também é a mesma coisa, percorre os n elementos, e para cada um das n posições ele faz o Max Heapify, que tem complexidade log de n. Então, n log de n mais n log de n, a gente vai ter 2n log de n, a gente simplesmente descartamos a constante e ficamos com uma complexidade n log de n. Certo? Então, por essa videoaula é só. Muito obrigada pela atenção de vocês, e na próxima videoaula a gente já vai começar a ver o conteúdo de grafos, né? Isso após a nossa avaliação do grau A. Obrigada e até lá!